Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer ao nobre companheiro, ao apóstolo Celso. Quero agradecer aos irmãos, a toda a coordenação, carinhosamente, aos amigos, pessoas que granjeamos juntos amizade. Isso só faz crescer o nosso ministério a nível Brasil e mundo. Quero agradecer de todo o meu coração ao terceiro ano consecutivo, pregando aqui com os irmãos na Igreja Batista Renovada. Aqui é um lugar de bênção. Se o povo bem soubesse, permaneceriam sempre nesta casa. Aqui a gente sente ainda a essência do cheiro do Shekinah de Deus presente. Isto é real. Hoje eu quero pedir desculpa aos irmãos, devido ontem, muitas pessoas queriam subir ali para tirar foto comigo, e eu estava muito cansado. Eu estava esgotado. Me deu desidratação, para você ter ideia. Nem 4 litros de água me recuperou até as 3 horas da manhã. Não tive condições de jantar. Devido eu estou realizando no Brasil cruzadas junto ao governo federal, junto a alguns deputados, senadores, cruzadas, o projeto Resgate Dando Pão a Quem Tem Fome, que é a minha cruzada, e estamos trabalhando contra a pedofilia no Brasil, muito forte. Aí estamos no norte, realizamos no norte mais de 48 megas cruzadas. E teve dias, uma boa parte, eu tive que pregar das 4 até as 6 horas da tarde. O sol aproximadamente, o sol no solo, ele chegou a 45 graus de calor. E eu venho me desgastando, estou perdendo peso muito rápido. E foi 48 noites e dias marcantes. Aí agora as cruzadas nós vamos realizar no Nordeste. Aí vem Pernambuco, meu estado, vem Aracaju, aí vem Alagoas, vem Piauí, João Pessoa, depois vem para o Sudeste, começando por Minas Gerais. Aí passa Rio, São Paulo, Espírito Santo. Logo em seguida aí vem para o sul do Brasil. Aí no sul do Brasil começa por Paraná, vem Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É um trabalho muito sério, é um trabalho de pessoas que querem ver o Brasil melhor. E alguns pregadores e cantores foram convidados para fazer parte. Devido ao meu testemunho, então me resolveram colocar-me junto a esta equipe para trabalhar contra a pedofilia no Brasil. Graças a Deus por isso, porque o trabalho do Senhor está sendo realizado. Amém? Não deixe de orar pelo seu país. Ore sempre pelo seu país. Se você lê a Bíblia como você gosta, você vai perceber que todos os homens e mulheres de Deus, eles nunca deixaram de orar por Israel. Sempre intercederam pelo seu país. Isso não é só patriotismo. Isso é saber que o seu país não é maldito. O nosso país é abençoado. O Brasil hoje é um celeiro de cantores. É um celeiro de pregadores. Aqui Deus está levantando de montante. Deus não está levantando de 1 ou 2. Ele resolveu levantar de carreta cheia de homens e mulheres para fazer a diferença no mundo. Deus me levantou no Brasil. Eu sou um tapa na cara de Satanás. Deus me deu o meu ministério. Logo, logo eu vou parar. Eu não posso pregar muito tempo. Eu tenho que voltar a pastorear a igreja de novo. Eu estou há 5 anos pregando quase todas as noites sem parar. Deus me deu a graça de se tornar o pregador hoje, um dos mais conhecidos e popular da América Latina e no mundo. Eu conheço quase 80 países do mundo, andando sem parar. Mas isto cansa, eu tenho 34 anos, isso cansa demais. Pregar é bom, é gostoso, é maravilhoso, é lindo, mas chega uma hora que o corpo físico começa a ficar fadigado. Eu sou muito família, eu amo meus filhos, eu amo minha esposa, eu gosto da minha casa. Eu fui pastor de igreja há 13 anos e já estou preparando para o ano de 2010
voltar a pastorear de novo o rebanho e entregar a Deus uma noiva ataviada para ele. Amém? Oreis pela minha filha, pelo meu filho, pela minha esposa. Somos uma família de Deus. Meus irmãos, eu tenho uma mensagem profética para entregar a sua vida como ontem foi entregue. Esteja preparado para entender o que de melhor Deus quer tratar conosco aqui hoje. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, servo do Senhor. Capítulo de número 10. Versículo de número 40, 41 e 42. Eu estarei lendo 3 lindos versículos na palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu evangelista Mateus, capítulo 10, versículo 40 a seguir. Quem achou, diga amém. Amém. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Sentai-vos, por favor. Feche a sua Bíblia. Algo dentro deste capítulo moveu o meu coração. Estava lendo esta tarde e buscando a Deus uma orientação, o que seria apregoado hoje. E Deus me fez mover-se a contemplar, a entender, a discernir a vida de homens, generalizando o grupo formal, tanto homens quanto mulheres, que Deus tem levantado ao longo desses anos para fazerem a diferença na face da terra. Todos nós temos de Deus uma promessa. Promessas para sermos vocacionados, promessas para sermos separados ao ministério, promessas para conquistarmos caminhos longos e vastos, promessas que se estabelecem na nossa vida social, vida jurídica, vida política, vida religiosa. Em todos os âmbitos do nosso viver, se estabeleceu Deus nos fazendo promessa. Jesus Cristo foi levantado por uma promessa. Promessa desde o Jardim do Éden, reconfirmada pela boca de quase todos os profetas, anunciado por João Batista, e ele nasceu para fazer o ministério profético e de salvação na terra. Durante anos, Jesus, como Deus, ele assistiu homens serem assassinados, profetas que ele levantou serem mortos, serem espedaçados, perderem suas famílias, perder esposa, filhos, suas casas sendo queimadas, suas cabeças sendo arrancadas, seus corpos dilacerados por leões em arena, sendo julgados de maneira injusta. Ele viu durante anos os seus servos passarem por necessidades, perigos e risco, tudo em prol de uma chamada, de um caráter cristão, o que significa santidade ao Senhor. E Jesus, ele levantou-se por Deus, pregando o evangelho. E ele disse que, nascido de mulher, o maior profeta foi João Batista, o seu primo. Mas isto num ato de carinho, um ato de afego espiritual, um ato de humildade, pois o maior profeta realmente é ele. E o Senhor Jesus, no caráter de profeta, de pregador, de anunciador, o homem que é buscado para pregar, o homem que é buscado para orar, o homem que é buscado para abençoar,
o homem que foi buscado para curar enfermidades. Ele disse assim porque ele estava preocupado. Aquele que recebe um de vocês no caráter de profeta, de modo nenhum ele deixará de perder o galardão de profeta. Nem que seja um copo de água fria que alguém ofereça a vocês, deixará de receber o vosso galardão. Aquele que considera e recebe vocês como pessoa justa, no dia em que eu for galardoar no céu, era isso que ele queria dizer. Eu vou dar o galardão a ele conforme o teu galardão, porque ele entendeu que você era justo, e o galardão de justo também será dado a ele. Jesus está falando sobre valor. Jesus está falando sobre reconhecer a chamada de alguém. Jesus está falando sobre abrir os olhos, entender o ministério de alguém, a vida de alguém, que ele levantou, que ele está levantando, que ele está usando, é o caráter de profeta. E eu quero trazer algo de Deus, algo espiritual, algo do céu. Não é algo do meu coração, porque o meu coração é movido a sentimentos e emoções, mas há algo que vem da razão de Deus para os dias atuais. Eu quero dar um tema para a mensagem, onde eu vou dar o ponto de partida. Um profeta que vai mudar essa geração. Levante a mão direita para o céu, porque você vai fazer parte disso aqui. E eu posso olhar hoje como um pregador nacional e internacional, com toda humildade, eu posso olhar nesta geração que aqui está, homens e mulheres que vão impactar a terra pregando o evangelho e que vão ganhar muitas almas para o reino de Deus. Diga comigo: Deus, faça de mim o profeta que vai mudar esta geração. Agora você vai pegar na mão do seu companheiro, da sua colega, do seu amigo, da sua amiga, e você vai dizer para ele: Deus vai te levantar para mudar esta geração. Se você acredita, manda 3 glória gostoso para Jesus, porque ele merece. Dentro do conteúdo da palavra de Deus, glória a Deus por isso, seja Deus louvado. Se é para Jesus, seja mais forte, porque ele merece toda a nossa suficiente adoração. Glória a Deus. Vejamos, senhores e senhoras, que Jesus está se referindo a alguém que ele está enviando. Seriam 12 homens, 12 discípulos: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Judas, Bartolomeu. Homens que por ele recebeu a incumbência de ganharem almas, fazer a diferença. Ele está falando sobre pessoas que vão ser enviadas e que precisam ser bem tratadas. E que se alguém não quiser tratar bem, então no mínimo lhe ofereça um copo de água fria. Mas ele diz assim: respeite aqueles que eu estou enviando, considere-o, dê um abraço nele, dê carinho a ele, reconheça ele, escute a sua voz. É o caráter principal do seu ministério. E quando eu lembro dessas palavras do Senhor, ele que conhece tudo e todos, por dentro e por fora, eu quero lembrar da história de um homem simples, um homem que fez a diferença, um homem de caráter ousado, um homem dinâmico, um homem explosivo. Ele era completamente um homem sanguinário, não refreava a boca quando tinha que falar, e passou alguns problemas, algumas turbulências espirituais na sua vida, devido à sua forte personalidade. Eu quero lembrar da história de um profeta que todos conhecem, mas faz-me bem lembrar, segundo o que Deus informa ao meu coração. Alguém precisa ouvir isso aqui. Eu quero falar sobre Elias, lembrar de Elias, mudar, ou seja, moldar e modular o caráter de Elias, trazer para os dias atuais quem era Elias. O nome Elias significa Jeová é Deus, ou Senhor é Jeová. Elias é um tesbita. Elias não foi um homem rico, um homem milionário, só de graça, de unção e de ousadia. Mas a sua vida comum diária foi uma vida sofrida, devido a ele ser levantado por Deus para combater o pecado de Israel. E esse pecado foi trazido para Israel por meio de um casamento, de um jugo desigual entre Acabe e entre Jezabel. No tempo em que Acabe passou a ser rei de Israel, no período em que Jezabel passou a ser a rainha também de Israel, foi um período turbulento. Há anos atrás, há 30, 40, 50 anos antes, Israel já estava definhando-se ao caminho de trevas. Israel resolveu trocar Deus, o Deus do céu, o Senhor Criador, o Deus Yahvé, o El Shaddai, o Adonai, o Siddiquenu,
o Deus criador, o Deus provedor, o Deus Rafá. Israel abandonou Deus de forma literal e espiritual. Israel resolveu adotar outro tipo de Deus para ele, porque Israel entendia que Deus deveria ser trocado a cada 10 anos. E resolveram trocar o Deus do céu por um Deus pagão, chamado Baal, o Senhor da terra, o Senhor das trevas, o Deus dos homens, o Deus morto. E a partir daquele momento, Baal passou a ser o Deus vibrante, o Deus da glória de Israel. Israel simplesmente esqueceu as promessas feitas a Abraão. Israel se esqueceu do momento em que Deus levantou Moisés para tirar Israel da garra de Faraó. Israel se esqueceu do período de Josué, o grande líder que fez a cruzada para Israel entrar em Canaã, e resolveu adotar Baal como seu senhor. E Baal passou a ser o Deus líder de Israel. Em todas as casas, alguém só falava de Baal. Na boca de todos os jovens, eles anunciavam Baal. Nos lábios das mulheres, era Baal. Se você fosse no templo e conversasse com alguém naquele momento e perguntasse qual era o ibope de Baal, ele dizia não, porque Baal é o nosso Senhor. Então Baal era o cara, Baal estava na moda naquele momento. Ser adorador do Deus do céu era ser atrasado, retrógrado, era ser simplesmente alguém do passado. Ser adorador de Baal era ser avançado, de ideias limpas, políticas e de raciocínio fértil. Eram os adoradores de Baal. Aqueles que tentavam buscar o Senhor eram tratados como pessoas cegas, mortas, sem entendimento. Aqueles que buscavam a Baal eram considerados como pessoas de avanços sociais, avanços bem-estar do seu viver. Baal estava no auge no momento. E naquele momento todas as casas adotaram uma placa que eram adoradores de Baal. A igreja do Senhor, o santuário do Senhor, para você ter ideia, perdeu o altar, perdeu a arca da aliança, perdeu a pia do lavatório da santificação, perdeu o lugar de incensário, perdeu o lugar onde os levitas adoravam, e tudo era oferenda a Baal. De tal forma que quando se nascia uma criança naquele período, o que os pais, os parentes mais se preocupavam era se a mãe ou o pai colocaria o nome do menino, no mínimo com uma ligação peculiar a Baal. Alguém queria ter uma ligação a Baal, pois Baal era o Deus daquele momento. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. E nesse plano de Deus, ele teve que entrar em ação para fazer com que o povo entenda que quando ele quer agir e quando ele tem um projeto na vida de alguém, ele faz com que esse alguém se torne a pessoa mais diferente de uma geração. Ninguém faz história se não fizer uma coisa absurda que todos pasmem e escrevam em um jornal, em um livro ou em uma revista. Ninguém faz história se não fizer algum tipo de loucura. Todas grandes histórias, tanto bíblicas como histórias de homens que marcaram na terra fazendo coisas boas ou coisas más, são coisas que você lê e diz assim, meu Deus, como pode? Quando ele fez coisa boa, lá na frente você elogia e diz, esse cara teve coragem, é por isso que ele chegou. Quando ele faz coisa má, ele diz, esse aqui é um louco, foi um burro quadrado, que fez algo errado e perdeu a sua vida. Mas alguém tem que fazer algo que marque na história. E eu quero mostrar para você a realidade da minha geração e daquela geração. Naquele momento, uma família, nas proximidades de Gileade, uma terra chamada Tesbe, que é conhecida como vilarejo do Tesbita. É por isso que o seu nome, o Elias, vai ser chamado Tesbita. Não era uma cidade como Maringá, como Londrina, cidades bonitas que temos aqui no Paraná, como Curitiba. Não era uma cidade grande, era simplesmente um vilarejo muito pequeno, que não tem nem raiz de mapa naqueles dias. Era um lugar comum. E Deus resolveu olhar de cima para baixo e escolher aquele pequeno lugar, aquela pequena cidade, aquela pequena província. E simplesmente um casal, eles têm contatos naturais e a mulher engravida. E quando a esposa engravida, todos estão preocupados, porque a criança tem que nascer bem e precisa de todos os cuidados e dos aparatos naturais e comuns. E no dia do nascimento da criança, era de costume, sacerdotes, sumos sacerdotes, levariam presentes, utensílio, roupa, levariam sal, linho, azeite, levariam derivados de mantimentos, congratulassem, faziam 7 dias de festejo pelo nascimento da criança, para você ter ideia. E todos, quando entravam naquela casa, principalmente o sumo sacerdote, a primeira pergunta que eles perguntavam era se aquela família era adepto a Baal, se eles amavam a Baal, se eles eram adoradores de Baal,
Baal, se eles tinham Baal como Deus da sua vida, e se o nome da criança era ligado, no mínimo, a Baal. Infelizmente, naquele dia, o sacerdote, ele não foi bem sucedido. Porque quando ele entra dentro da casa, que ele vê a criança enrolada, e a criança está no cesto, naquele momento o sacerdote vai perguntar como é que se chama a criança. Como é que está ligado o nome da criança, e que tipo de religião eles agora estão servindo. E o pai ou a mãe, com toda a coragem, com toda a ousadia, olha para o sacerdote, olha para os familiares, pega a criança no colo, levanta a criança para o céu em direção a Deus, e com toda a graça de crente que não se curva diante de situações tenebrosas, o sacerdote diz: como é o nome da criança? O pai e a mãe respondem: o nome dele se chama Elias. E quando diz que o nome do menino se chama Elias, todos pasmam, todos ficam estarrecidos, eles não acreditam. Mas não pode, vocês são loucos, vocês querem sozinhos lutar contra uma geração inteira. E eles dizem: o nome dele é Elias, porque até hoje o nosso Deus não é Baal, o nosso Deus é o Senhor Jeová, aquele que criou os céus e a terra. A partir daquele momento, toda aquela região, segundo os historiadores, passa a ser uma região perseguida. Dali em diante a história se encerra. Mas os cálculos geográficos dizem que toda aquela província foi destruída devido ao nome que foi colocado naquela criança. Os pais desaparecem. E Elias aparece na história sem os pais. Ele aparece já com uma certa idade. É um jovem diferente. É um homem que agora vai criar uma igreja. Para você ter ideia, ele abre uma igreja. E na igreja dele, ele coloca o nome Rancho dos Profetas. É a mesma igreja do profeta Samuel. E naquela igreja, ele começa a procurar jovens, mulheres e homens, que querem migrar no seu ministério e que adote Deus como verdadeiro Senhor de Israel. Elias vai lutar contra o tempo, porque naqueles dias, Elias ouviu dizer que Acabe e Jezabel estavam completamente adorando a Baal, e que o altar era destruído, e que profetas de Deus lá não tinham valor, e que Jezabel e Acabe já tinham mais de 850 profetas, que eram adoradores de Baal. Naquele momento, Elias se vê simplesmente em uma porta travada com ferrolho de ferro, que não dá para se mover. Então Elias entendeu: a única maneira desse povo voltar a Deus, a única forma deste povo voltar a ser o que era, é se Deus agir de forma horrível, ou terrível, ou estranha. Mas naquele momento Deus delega a Elias um tipo de autoridade que nenhum homem na terra pode receber, a não ser se for dada por Deus. Elias olha para o céu e olha para a terra. Israel estava vivendo da economia, da agricultura e da pecuária. Elias entendeu que para Israel voltar ao Senhor, era só se um tipo de fome ou de miséria entrasse na terra, para que naquele momento de uma crise o povo buscasse a Baal, e que Baal não respondesse, e aí o povo ia reconhecer que Baal não era Deus. Então Elias levanta as mãos para os céus. Eu não sei se ele ora ou se tem um diálogo avançado, mas ele tinha muita comunhão com Deus. E ele estendeu as mãos para os céus e ele disse: a partir deste momento eu dou uma ordem para você que está me vendo. Você, nuvem, só vai gotejar sobre a terra quando eu, Elias, resolver abrir minha boca para você gotejar sobre a terra. Aí o texto diz: segundo a minha palavra. Não é Deus que autoriza. Elias encerra os céus, Elias tranca o céu. Elias pega a chave da natureza, coloca dentro do seu vestido e diz assim: a partir de hoje você não chove. Eu venho imaginar que a nuvem subiu e perguntou para a atmosfera: atmosfera, você que está acima de mim, pergunta para a estratosfera para ver quem é que manda aqui embaixo. E a estratosfera pergunta para a ionosfera que está acima do bocular. E a estratosfera vai perguntar para o sol e para a lua: quem é que manda na nuvem? E a lua pergunta para o sol se retira e vai perguntar ao Criador. E o sol pergunta para o Criador: Criador, olha, a nuvem mandou te perguntar por que não vai chover mais. E um homem lá embaixo disse que só vai gotejar sobre a terra se ele abrir a boca e der uma ordem para gotejar. Eu venho imaginar que Deus, o Senhor de todo o poder, meu Deus do céu, ele olha para baixo e vê lá Elias. O nome Elias significa Jeová é Deus. E quem falou já não é o homem, quem falou é um pedaço de Deus na terra que está autorizando uma voz profética.
para ser profetizada. Quem acredita, levante a mão e dê um glória ao nome do Senhor, porque Ele merece. Naquele momento, Deus olha para a nuvem e diz para ela: olha, eu não posso fazer nada. Se Elias falou, está falado. E a nuvem começa a reclamar: mas não pode, quem manda aqui é tu, Elias. Aí Deus diz para a nuvem: pergunta como é o nome dele. Você sabe o nome dele, se chama Jeová. Se ele falou, está falado. Você só vai gotejar quando ele resolver mandar gotejar sobre a terra. Naquele momento, Deus desce para o lado de Elias. E o Senhor diz para Elias: Elias, você travou as nuvens, não vai chover mais. Então Israel vai entrar em uma crise financeira, uma crise política, um cataclismo, uma catástrofe vai vir sobre a casa de Israel. A única forma agora que eu posso te dizer é você ir até o ribeiro de Querite. Lá você bebe a água, pois o ribeiro vai secar, mas você vai bebendo água até que eu vá trabalhando. E ele pergunta para Deus: e quem é que vai me sustentar? Deus disse: olha, eu já preparei um corvo e eu vou preparar o teu café, o teu almoço e o teu jantar. Eu vou patrocinar o teu ministério nesse tempo de crise na face da terra. Quem tem promessa de Deus aqui, levante a mão. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Diga comigo: a partir de hoje, o Senhor vai se responsabilizar por todas as causas da minha vida, na minha vida financeira, na minha vida social, na minha vida religiosa. Grite bem alto: Deus não vai deixar faltar nada. Mais forte: Deus não vai deixar faltar nada. Pode glorificar, porque Deus vai prover. Você não vai morrer, você não vai desaparecer, você não vai perder, você não vai ser destruído. Ele vai cuidar de você. Elias vai para o ribeiro, o corvo traz o pão para Elias. Elias come, o corvo dá tchau para ele e diz: olha, vamos se encontrar aqui até as 5:30 da tarde. O corvo vai embora. Quando é 5:30 ele volta e traz o jantar, pergunta se está tudo bem com Elias. Elias come. Mas a Bíblia diz que o ribeiro secou, o ribeiro vai secar. Alguma coisa na nossa vida seca, alguma coisa na nossa vida deixa de fluir, alguma coisa na nossa vida cessa. E quando cessar, não é para o pior, porque Deus vive de novidade, Deus não gosta de repetitividade. Deus vai prover algo grande, algo novo, tremendo na tua vida, que vai marcar história para você. Isso que você pensa que perdeu não se compara ao que Ele está preparando. Isso aí se chama sobra. E se perdeu é porque não presta. Para Ele é resto. E você não vai viver do resto. Ele vai te dar o melhor para você. Oh, meu Deus. O profeta Elias recebe a chamada de Deus e sai do ribeiro. E ele pergunta para Deus: para onde é que ele vai? O Senhor diz para ele: olha, saia daqui e vai para a região de Zerepta, pois eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Olha aqui para mim. Quando você lê a história de Elias, você imagina que é um ato de ping-pong. Toca aqui, me dá ali. E não é assim. Elias nunca se prostrou perante a Baal. E Elias imaginava que todas as casas de Israel eram adoradores de Baal. E Deus falou para Elias: há uma mulher, ela é viúva, ela é pobre, perdeu o marido, mas ela é crente, crente para rachar. De tal forma que eu falo com ela, porque ela não se dobrou a Baal. E eu vou falar mais ainda para ela, que ela vai ter que fazer comida para te manter. Corre para lá. Elias chega na região de Zerepta, ele encontra a viúva, ela está rachando lenha, tirando água, uma mulher sofrida. Não é uma mulher milionária, não é um empresário, não é dona de loja, não é dona de nada, a não ser do seu próprio filho. E quando ela vê Elias, ela fica feliz, porque ela nunca tinha visto Elias. E Elias era um profeta diferenciado, era um prazer quando alguém achava e via ele. E quando Elias é cumprimentado por ela, ela diz: o que vieste fazer? Ele disse: eu vim à tua casa, o Senhor me mandou aqui. Quando chega dentro de casa, ele está faminto, a sua barriga está pegada nas costelas. Pensa, irmão, está roncando. Igual a fome que eu passei na rua. Elias estava desesperado. De tal forma que ele disse assim: tens o que comer? Ela olhou para ele, deu um sorriso amarelo e disse assim: olha, a única coisa que eu tenho aí é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim, para comer, eu e meu filho, beber água e morrer.
A mulher já estava se autodeterminando, eliminada de viver e ver Deus realizar as promessas na vida dela. Elias olhou para ela, porque ela imaginou, Deus está mandando esse grande profeta na minha casa, ele vai fazer aquela baita oração, quebra tudo, quebra corrente, e depois que ele orar, tudo vai mudar. Elias faz ao contrário. Elias disse assim, então você faz primeiro o bolo para mim. Ela olha para ele e não entende. É impossível. O moleque que estava do lado com muita fome, dá uma olhada para a mãe e diz assim, mamãe, a senhora tem certeza que vai dar esse bolo para esse profeta? Elias disse, é primeiro para mim, eu quero primeiro para mim. Depois que você der primeiro para mim, eu vou liberar a palavra profética para você. Primeiro para mim. É isso aí que o povo não entende. Ele quer a liberação da palavra profética sem abençoar o profeta. E isso nunca aconteceu em Israel. Todos que fossem visitar um profeta, primeiro presenteava o profeta, para depois a palavra profética ser liberada pela sua boca. Pastor, isso não é barganha, Deus não barganha, é um ato de gratidão. Eu te dou e tu libera, eu te abençoo e tu me abençoa. Tem que abençoar primeiro o profeta. Aí ela faz o bolo, Elias bem folgado, senta na mesa, pega os talheres, pega o bolo, come lentamente, bem devagar, e o menino com um zoião desse tamanho, as lombrigas dando nó nas tripinhas dele, ele começa a chorar, a mãe desesperada. Depois que Elias come, Elias bebe água, se levanta e diz assim para ela, sobrou alguma coisa ainda, minha senhora viúva? Ela diz, olha, só sobrou um pouquinho de farinha, a rapa da panela e um pouquinho de azeite. Elias dá um sorriso, agradece a Deus, barriguinha cheia para profetizar, e diz assim, agora me traz a panela e me traz a botija de azeite. A senhora tem algum plano de ser culinária? Diz, não tem não. A senhora tem algum plano de ter alguma padaria na cidade? Também não. A senhora tem algum plano de fazer bolo para casamento, aniversários e etc? Também não. A senhora tem algum plano de ter um lagar de azeite e trabalhar com o melhor azeite? A produtividade sua vai tornar a senhora a mulher mais rica da cidade de Israel? Também não. Então a partir de hoje eu vou liberar tudo isso aqui para a senhora. Não falta mais farinha na panela, nem faltará azeite na botija. Isto é só para quem crê. Joga a mão para cima, manda 2 glórias para o mestre. A partir de hoje a senhora vai ser riquíssima, tanto no grão, tanto no campo, tanto na massa, quanto na farinha. A partir de hoje a senhora vai manar azeite e vender. A senhora se torna a partir de hoje uma das maiores empresárias na casa de Israel. Elias vai passar alguns dias na casa dessa senhora, mas por azar do destino, o menino da senhora passa mal, fica doente. A morte chega dentro de casa. O menino morre, vem a óbito. A mulher se desespera. Ela fica completamente angustiada, desesperada. E ela vê Elias, ela corre para Elias e diz, meu menino morreu. Elias olha para ela, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Não, mas o senhor está na minha casa. O menino só morreu depois que o senhor chegou na minha casa. Então a senhora me acha culpado. Então eu vou resolver o probleminha da senhora. Isso para mim aqui é instalar de dedo. Aonde está o menino? Está lá no quarto. Não deixe ninguém entrar, ok? Porque eu vou fazer algumas loucuras que, se crentes carnais comum verem, vai murmurar de mim. Eu não quero que ninguém murmure. Ele não fala para a mulher. Quando ele fecha a porta do quarto, ele não vai e coloca a mão no menino. Ele também não unge o menino. Você sabe o que ele faz? Ele vai até na porta, dá uma carreira e pula em cima do menino. Ele se joga na cama. Aí a mãe escuta, meu Deus, que barulho que é isso? Parece que ele está caindo, está acabando de destruir o resto do corpo do menino. Aí ele sai de volta, dá outra carreira, pula de novo e o menino não vive. Aí ele fica nervoso, ele deita em cima do menino, abre o braço do menino e ele sopra na boca do menino. Quando ele sopra na boca do menino, ele diz, morte, eu te ordeno, sai deste corpo agora! Tem alguns crentes dentro da igreja que você tem que reagir a ele não reage. Ele é morto, ele é um nerd, ele é um parado. Ele é como se fosse um débil inocente de uma razão.
como se fosse um mangó do sentido espiritual, que ele não se capta, nem se toca, não se liga, nem se sente, nem se vê e não se recebe. Deus está falando, ele está pensando na novela. Deus está operando, está pensando no filme que vai passar mais tarde. Deus está trabalhando, está pensando no namorado que não veio para a igreja. Deus está batizando, está pensando no marido que não vinha adorar a Deus. Pelo amor de Deus, te concentra, conecta no céu, liga a internet espiritual, deixa Deus trabalhar na tua vida. Só quem está ligado, abre a boca para adorar, que eu quero ver. Diga comigo, a partir de hoje, Deus vai me levantar para mudar a minha geração. O menino ressuscita. O ministério de Elias é marcado com poder, muita autoridade espiritual. Deus diz para Elias: sai de Zarepta. Você não pode mais ficar na cidade. Você já fez o que tinha de fazer. Eu vou para onde, Senhor? Desce para o local onde tu sempre esteve. Vai ao monte orar. Quando ele vai descendo ao monte, nesse período, a seca e a fome se estabeleceu dentro de Israel. Escuta, isso aqui é sério. Quero falar com calma para você entender. Uma palavra de um homem de Deus mudou durante 3 anos e meio o curso de toda a riqueza de um país. Ninguém vendeu mais, ninguém comprou mais, não tinha linho, não tinha púrpura, não tinha carmesim, não tinha azeite, não tinha sal. De tal forma que Acabe teve que sair do palácio, montar no cavalo, pegar Obadias, que era profeta, e sair procurando água em qualquer lugar. E Acabe perguntava para Obadias: Obadias, que desgraça que é essa que não chove? Obadias dizia: foi Elias, que eu estou sabendo. Elias disse que não é para chover. E eu imagino a preocupação de Acabe, mas como é? Deus agora vai se submeter a um homem na terra e não mandar chuva? Ele vai ver uma nação inteira morrer, porque um homem que é metido a santo disse que não podia chover. Obadias disse: pois é, ele disse que não vai chover enquanto ele não falar. Mas qual é o problema, Obadias? Obadias diz: é porque vocês são adoradores de Baal, e ele é envenenado contra Baal. Ele não gosta de Baal, ele não aceita Baal, ele não admite Baal, ele não concorda com Baal. Você quer saber quem é Baal? Noites de sexta-feira, os adoradores de Baal matavam mulheres. Os adoradores de Baal tinham relações sexuais com mulheres mortas na frente de Baal. Adolescentes eram abusadas, estupradas sexualmente de frente a Baal. Eles praticavam orgias carnais que você nem pode imaginar diante de Baal. E Acabe e Jezabel ainda queria que Elias aceitasse a pornografia dentro de Israel. Se o meu Deus é o Deus santo dos santos dos santos, não há como aceitar. Elias jamais ia admitir uma natureza pervertida como esta. Acabe sai para procurar água e não acha. Por sorte de Obadias, Obadias viu Elias andando no deserto. Obadias correu até Elias, parou o profeta Elias e disse: profeta Elias, paz do Senhor. Elias olhou para ele e disse: paz do Senhor, Obadias. Ele disse: olha, mas quanto tempo estamos te procurando em tudo que é lado e nós não te achamos. E eu sei muito bem que tudo está acontecendo conforme Deus usou tua boca. Acabe está querendo te ver. Vai em Jerusalém, vai em Samaria, fala com Acabe que ele está querendo falar contigo. Elias olhou para Obadias e disse: o que é que eu tenho com Acabe? Quem é Acabe para mim? Quem pensa ser Acabe no jogo do bicho? Eu não tenho nada com Acabe. Eu não devo satisfação para Acabe nem para Jezabel. O cara era atrevido. É o risco de um crente com muita unção. Ele fica fora do normal. O controle da boca fica indominável. É Deus puro na vida dele. É muita graça de Deus na vida dele. Disse: quem é Acabe em Israel? Naquele momento, Obadias para. Obadias tem que vestir a capa da humildade e dizer: olha, profeta Elias,
Se tu não sabes, eu, Obadias, tenho guardado profetas. Jezabel anda mandando matar os profetas. E de 50 em 50, eu ando escondendo os profetas do Senhor. Elias disse, opa, me interessei. Quer dizer que você é um dos que apoiam profeta? Ele disse, apoio. Você guarda profeta? Ele disse, eu guardo. E tem mais, profeta Elias, eu fui mandado para te levar agora para Acabe, lá para Samaria. Ele disse, eu não vou. Aí Obadias disse assim, temo eu ao Senhor, sabendo que se eu sair da tua presença, o Espírito de Deus te leva para ali e para lá. Sabe o que Obadias estava dizendo? Tu és tão cheio de unção, Deus é tão colado na tua vida, que em alguns momentos tu não anda nem de cavalo, nem de camelo e nem a pé. O Espírito de Deus te pega pelo corpo da unção e te teletransporta pelo tempo na razão da graça. Isso é só para quem crê, diga glória a Deus por isso. Fala para teu irmão, a partir de hoje eu vou entrar em outra dimensão. A unção que Deus me deu não é para ficar de boca fechada. Pode falar. A unção que Deus entregou na minha vida não é para ficar com as mãos paradas, é para ungir. A unção que Deus te deu não é para ficar com os pés estacionados, é para caminhar. Se amarrarem teus pés, louva com a mão. Se amarrarem tuas mãos, louva com a boca. Se fecharem tua boca, Deus vai te teletransportar nas asas do Espírito. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem línguas estranhas, dá uma rajada de mistério para o Senhor. Elias olhou para Obadias. Agradece, Obadias. Retorna para mim, por favor. Parabéns, Obadias. Você é um dos tais que eu posso confiar. Você não deixa profeta morrer. Assim eu me apresento a Acabe. Quando Elias sobe a rampa do castelo, Acabe está sentado no trono. Bravo, cara feia. Como disse Deus a Ezequiel, não temas os homens de rosto de ferro. Cara dura, fechado. Cara feia, fome, olhando para Elias. Quando ele viu Elias, ele disse, ei, é você que anda perturbando Israel? Ele é o rei, o magnânimo, então ele se sentiu na razão. Quando ele pensou que Elias ia abrir a guarda, Elias aponta o dedo indicador para ele e sobe degrau por degrau. Eu não sou perturbador de Israel. Você e seus pais que andam perturbando Israel. Elias disse assim, é sua mãe, é seu pai, é seu tio, é seu avô, é a rapa nojenta da sua família que anda perturbando Israel. Eu sou profeta, tema o Senhor. E já que vocês estão com muita ladainha com Baal, e porque Baal, e Baal, e Baal, e Baal, quero eu fazer um desafio aqui em Israel. Acabe disse, pois não, que desafio? O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Acabe dá um tapa na mão de Elias e diz, confirmado, Elias. Só tem você, né, Elias? Elias disse, só eu sobrei. Não só sobrou Elias. Tinha 7.000 profetas que ainda não tinham se dobrado diante de Baal. Agora escute, eram 7.000 covardes. Não se dobravam, mas não se levantavam contra Baal. Era 7.000 coniventes. Quer dizer, enquanto eu como, enquanto o rei me dá vestir, beber, escola, sou profeta. Mas não posso falar mal do homem que me veste e me dá de comer. Eram 7.000 covardes. Elias disse, só tem eu aqui, é nós dois. Acabe disse, eu tenho 450, minha mulher tem mais uns 400 ali. Vamos ver, está fechado? Você tem certeza? Pode bater o martelo? Ele disse, pode bater o martelo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Acabe disse, profetas de Baal. Os profetas de Baal se levantaram em marcha. Disse que, pois não, Acabe. Ouvisse Elias, disse, ouvimos. Vê qual é o Deus que responde com fogo. Os profetas de Baal disseram, aqui é fácil, Acabe.
nós temos aqui 850 homens que vai pedir para o fogo. De alguma maneira esse fogo tem que descer. Aí eles caíram na besteira. Eles foram no antigo altar que Elias adorava a Deus. E aquele altar conhecia a roupa de Elias, o cheiro de Elias, o perfume de Elias, o toque dos dedinhos de Elias e a maneira que Elias conversava naquele altar. Eles pegaram o altar de Elias e desmantelaram. Era 12 pedras. Pegaram Dan, tiraram do conjunto de Naftali, Benjamim, Zebulon, Azé, Ruben, Levi e Judá. As 12 pedras eram montadas por idade. Eles, sem ter experiência, tiraram e desqualificaram a idade. Nesse período, a Bíblia diz assim, que o altar do Senhor estava desconcertado. Aí eles começaram a clamar 6 horas da manhã, pulando e dançando. Responde, Baal, fala conosco, Baal. Baal lindo. E as mulheradas com a enxuquinha na mão. Lindo, maravilhoso, gostoso, Baal, Baal. 10 horas da manhã, chamou a turma da batucada pesada. Vai, Baal, vai, Baal, vai, Baal. Nada. 11 horas, chamaram a turma do choramento. Ai, Baal, 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 nada. 11h30, Elias desceu do monte, bem sossegado. Porque vida de crente não é só chorar. Deus também vai preparar sorrisos para aqueles que servem a Ele. Vida de crente também é cantar, é se alegrar. Vida de crente também é dançar na presença dele. Elias levantou-se, pegou a bandeira de Israel nas costas, balançando, e começou a gritar: ei, adoradores de Baal! Eles olhou para Elias e disse: e aí, o tempo acabou? Elias disse: não, calma aí. Será que Baal não está viajando? E Baal bem na frente deles, todo mundo, não, ele está aqui, Elias. E Elias começou a dar gargalhada. Porque dizem que crente não pode sorrir. Dizem que crente não pode dar uma zombadinha do adversário. Besta ele se cair na minha reta. Ah, mas eu vou zombar. Ah, mas eu vou sorrir. Ah, mas eu vou me alegrar com certeza. Deus me disse que o tempo da tua humilhação está passando, está tirando, está arrancando. O tempo de cantar está chegando na tua vida, na tua casa e na tua família. Do seu coração. Aí Elias solta outra charada. Elias diz assim: ei, adoradores de Baal. Eles param e olham para Elias. O que foi, Elias? Ela diz: será que Baal não está resolvendo um problema mais sério do que este? Ele diz: não, tem não problema mais sério do que este. Elias volta de novo. Ai, me cutuca, Jeová. Me controla, vai, Jeová, me controla. Aí faz cara de sério. Ei, será que Baal não está atendendo outra pessoa? Não, Baal está ali ainda. Então tá bom. Eu vou dar 30 minutos de prorrogação para vocês. Aí eles pegou a faca e disse: ou ele responde no grito ou na faca. Aí começaram a se cortar. Meio-dia, Elias fez assim: limpa a área. Eu vou cobrar esse pênalti aí, pode limpar. Sai daí, sai da reta, limpa tudo. Quando Elias chegou na frente do altar, Elias se emociona. Fazia 4 anos e meio que ele não tocava no altar que era dele. Elias estava pagando caro para alguém dar um jeito de levar ele para o altar. Quando ele tocou no altar, aí a Bíblia diz assim: e reparou. Sabe o que é reparar? Colocar a mão, abraçar e sentir de perto aonde está a quebradura. Isso significa: o zelo pela tua casa me consome, Senhor. Ele arruma o altar, aí consertou o altar. Quando ele consertou o altar, ele olhou para os profetas de Baal e disse: estão preparados? Eles disse: estamos preparados. Disse: então,
me traga alguém com uma enxada. Para que, Elias? Faz um rego. Aí começou. Tchá, tchá, tchá. Grandes vitórias só vem com grandes escavaduras. Quanto mais fundo for o rego, mas Deus vai te levantar na terra. Balança o ombro do teu irmão e diz assim para ele: cava mais um pouco, irmão. Cria bolha na mão, irmão. Vai cavando. Vai cavando. Vai cavando. Para você ter ideia, a altura do rego tinha que ser até os joelhos. Cavar até os joelhos. Depois que cavou, Elias disse assim: agora faça-me um favor. Me traga o novilho e divida em dois. Aí trouxeram o novilho, dividiram em dois. Para quem não sabe, o novilho em dois significa lei e graça, unção e chamada, escolha e promessa. Elias estava trazendo o passado para o presente. Elias não é um profetinha qualquer. Elias é o profeta tomado e possuído por Deus. Dividiu, colocou a lenha, coloque a lenha. Lenha na Bíblia não fala de Pentecoste. Lenha na Bíblia não fala de unção. Lenha na Bíblia não fala de poder. Salomão disse: sem lenha o fogo se há. No texto lenha, Salomão está dizendo contenda, intriga, fofoca. Salomão disse que quanto mais fofoca dentro do rebanho ou da igreja, a unção de Deus sai, se apaga. Quanto mais linguarudo e fofoqueiros e fofoqueira na casa de Deus, o fogo se apaga. Por que é que você está vendo aí um monte de igrejas no Brasil que estão frias, sem poder, sem unção, sem batismo, sem cura, sem graça? Já entrou nelas? Já viu os crentes delas como são? Eles se acham os mais santos. Não, eu sou o mais santo. Se acha o melhor. O pastor de lá prega mais. Não, meu pastor é o cara, prega mais, é mais rico. Ele acha que a irmã de lá é a mais fervorosa. Todo mundo para ele é errado, só ele é o certo. A família de todo mundo não presta, só a dele que presta. A moça, a tua filha, vai para o inferno, a dele vai para o céu. O teu filho já é um condenado, o dele já é um anjo. Linguarudos, fofoqueiros, não serve para nada. Deus vai arrancá-los do santuário. Tem que arrumar o altar. O altar não pode estar quebrado. O altar pertence ao Senhor. Tira a lenha, coloca para o fogo e o sacrifício em cima dela. Segundo, Elias disse: agora me tragam 4 cântaros de água, aproximadamente 680 litros de água. O diâmetro maior, 1.200 litros de água. Olhe para mim, fazia-se 3 anos e meio que não tinha caído uma gota d'água em Israel. Aonde é que Elias vai achar água? Ele disse: quer vitória? O povo disse: queremos, me tragam água. Quer abundância? Queremos, me arrumem água. Quer sucesso? Eu quero, me traga água. Quer mudança de vida? Quero, me tragam água, eu quero água. Eles olharam para Elias e disseram: pastor Elias, profeta Elias, quem colocou na tua cabeça que tem água por aqui em Israel? Só tinha 2 lugares que tinha água: no palácio de Acabe e a 32 quilômetros na costa do oeste, atrás da montanha. Elias olha para eles e disse: grandes vitórias vêm com grandes esforços. Tragam-me água. Tira da onde não tem, que Deus coloca o que ele tem. Arranca o que não pode, que Deus vai fazer o impossível pela tua vida. O mandastere que manto quer que andastere que raia. A me foi a fé que for que reme chore que mandureia. Deus me disse que está pegando alguns crentes aqui hoje. Vai encharcá-lo numa unção tão grande, tão poderosa,
tão sobrenatural. A unção de Deus vai ser próspera na sua vida. Você não vai precisar trocar o seu carro. Seu carro vai para o ferro velho. A unção que Deus está te dando é para comprar coisas novas, coisas seras. É isso que Deus vai te dar. Você não vai precisar restaurar as paredes da tua casa, porque a casa que Deus vai te dar é grande, é larga e espaçosa. Recebe a vitória que Ele te dá. A sua empresa não vai falir. O seu ministério não vai falir. Deus me disse que vai patrocinar o teu ministério. Não vai faltar uma agulha sequer para você vestir. Não vai faltar um botão na tua roupa. Não vai faltar o pão da tua mesa. Os teus inimigos saberão quem é Deus na tua vida. Aqueles que falaram mal de você vão te pedir perdão, reconhecendo quem é Deus na tua vida. Aqueles que deixaram de te abraçar vão ter que te pedir abraço pela unção de Deus na tua vida. Jogaram praga em você, jogaram maldição em você, e pensaram que praga e maldição pega em crente cheio do poder. O Espírito de Deus te revestiu com uma autoridade tão suprema, tão divina e tão sobrenatural. O mal que te fizeram foi o bem que te trouxeram. A partir de hoje a tua vida vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Cadê o teu glória? Cadê o teu glória? Cadê o teu aleluia? Cadê a tua adoração? Cadê tuas línguas estranhas? Abre a tua alma, renova o teu espírito. Deus vai patrocinar. Você tem vivido mais de cabeça baixa do que de cabeça erguida. Você tem chorado mais do que sorrido. Você tem lamentado mais do que proclamado. As pessoas viraram as costas para você. Os melhores amigos que você tinha estão te distratando. Alguns receberam demônios. Chegaram a esnobar de você corpos indecentes, cheios de setas malignas. Devido a uma queda tua, um fracasso teu, eles disseram que você perdeu a guerra por inteira. Foi uma peleja só. Deus conhece você por dentro e todos os seus dias. Tudo que você tem feito para Deus, Ele tem escrito, Ele tem marcado. O seu louvor quando você canta, os passos que você sai da sua casa e vem à igreja, os dias que você tirou para fazer jejum, os momentos que você tem orado pela madrugada dentro do seu quarto, Deus está vendo tudo isso aí. Quando você chora dentro do seu banheiro, quando você vem dirigindo o seu carro e diz: Deus, eu estou fazendo tudo pelo teu amor. Existe alguém que está olhando para você e está dizendo: eu odeio ele, eu odeio ela. Ele não pode ir tão longe, ela não pode ir tão longe assim. Ele não vai conseguir, ela não vai conseguir. Isso são maldições. Eu já enfrentei na minha vida situações tenebrosas no meu ministério, na minha